como contar uma história como a de Claudinho e Bochecha, principalmente uma história que já parece ser muito bem adaptada para os cinemas. Por sorte, por muita sorte mesmo, até porque os cinemas aqui de Goiânia deixaram esse filme só 3 dias em cartaz, eu consegui assistir esse filme em uma sala escura, em uma tela grande que era nos cinemas. Então, hoje a gente vai conversar sobre Nosso Sonho, a história do Claudinho e Bochecha. Lá em 2002 eu tinha poucas memórias sobre o que estava acontecendo. Talvez a única memória mais marcante mesmo seja eu com o corte do cabelo do Ronaldo Fenômeno na final da Copa. Mas o trágico acidente entre Claudinho e Bochecha eu não tenho lembrança. Mas com o decorrer do tempo a gente percebe a importância dele para a música nacional e também para a cultura brasileira como um todo. O filme Nosso Sonho é dirigido pelo Eduardo Albergaria. Eu tive contato com o documentário do Centenário do Paysandu. É um ótimo documentário até para você que quer entender um pouco mais sobre a história do clube. Aqui, nesse filme, ele consegue fazer um apanhado dos melhores momentos da história da carreira do Claudinho e do Bochecha, né? Fazer tipo um highlights, tipo uma, como eu posso dizer, na verdade, como o Daleno Nogari trabalha muito bem, né? As cinebiografias de Wikipédia. Aqui, Bochecha conta sua trajetória com a música em partes. Bochecha conta como começou a amizade com Claudinho em partes também. Ele fala também como essa amizade se fortaleceu, mas, adivinha, em partes também. Bochecha também conta como eles começaram a ganhar as paradas musicais, como eles ganharam destaque no cenário musical. Mas acredite se quiser, isso só aconteceu em partes também. Isso seria um baita de um problema pra mim, isso eu posso garantir pra vocês, seria um baita de um problema. Mas, desde a primeira cena entre o Claudinho e o Bochecha, o Claudinho aqui interpretado pelo Boca de 09, conseguimos perceber que esse filme não vai ser aquela biografia tão bem trabalhada para algo diferente, algo interessante. A gente consegue perceber, por mais que o filme esteja trabalhando de um mergulho raso, que o filme em si vai ter um mergulho raso na vida dos personagens. Esse filme aqui, O Nosso Sonho, ele tá mais perto de uma celebração da dupla, uma celebração por toda a trajetória dele na música nacional, na música nacional, do que apresentar de fato o que aconteceu, os dramas pessoais, aprofundar em si, tanto no Claudinho quanto no Bochecha. Mas mais que isso, ele tá ali quase que como uma celebração do que o Claudinho fez pra dupla. Não à toa, nessa mesma cena que eu tô falando do Claudinho ser interpretado pelo Boca de 09, que a gente percebe que o personagem do Bochecha fala pra ele que ele havia salvado ele. E não só naquela oportunidade, mas em outras também. Acho que o roteiro é até ok, mas se a gente não tivesse 2 suportes pra sustentar essa história, acho que a gente teria um grande problema aqui nesse filme. O Bochecha, interpretado pelo Juan Paiva, até consegue carregar o filme nas costas. Mesmo com uma falha ou outra, a gente consegue entender a dinâmica, a gente consegue ver o Bochecha naquele personagem, naquele ator. Mas assim que o Lucas Penteado aparece como Bochecha em tela, a gente não consegue mais tirar os olhos dele, não consegue acompanhar outra história a não ser a dele entrando no mundo da música. Talvez essa nem fosse a ideia central do filme, não fosse trabalhar como o Claudinho e toda a sua mística. Mas, por conta da atuação do Lucas Penteado, essa deve ter sido uma escolha mais fácil de se tomar. Até porque ele rouba a cena e ele consegue nos prender olhando em tela. E os problemas, como eu falei, tá mais na fotografia e no roteiro desse filme. Além da direção ter alguns deslizes ou outros, assim como a atuação. A cinematografia como um todo parece estar só, como posso dizer, a serviço da direção. Aí você me pergunta, mas isso tem algum problema? Isso não era pra ser assim? Mas sim, talvez sim. Mas além de servir a direção como um todo, a fotografia pode e deve ser livre para apresentar cenários e diferenças no imaginário de quem está assistindo, trazendo até um toque de originalidade, seja na iluminação, nos enquadramentos ou em algo diferente. E aqui parece que a gente não tem essa originalidade ou essa liberdade toda para o filme trabalhar, né? A cinematografia trabalhar no filme. Eu até falei mais cedo que não seria um problema gigantesco não trabalhar nos personagens do filme, mas ainda assim é um problema. E esse talvez seja o principal problema do roteiro de Nosso Sonho. Eu acredito que não tem problema em você deixar a história de lado para dar valor a um personagem ou outro da trama, mas aqui nesse filme parece que os 2 personagens só ganham destaque por conta da história que já é icônica e da atuação dos personagens, e não sim por um trabalho de personagem que esse filme poderia se propor a colocar e que ele nunca coloca em cena.
nunca coloca em prática. E aí entra outros problemas, porque aparentemente essa dupla só virou uma dupla tão forte por conta de outros acontecimentos ao redor, outras pessoas movimentando ao redor, seja o pai do Bochecha, seja a mãe do Bochecha, seja os parentes do Claudinho, mas parece que eles não estão ali. Eles têm história, eles têm algo para falar, mas eles não estão ali. E aí entra o problema de aprofundar no personagem. Como você aprofunda no drama sem que você se aprofunde nas pessoas que estão ao redor de quem está vivendo esse drama? É muito difícil e eu acredito que é por isso que o roteiro de Nosso Sonho deu uma decaída para mim. Um exemplo do que eu tô falando tá na mãe do Bochecha e a própria namorada ou esposa do Bochecha. Elas têm poucas cenas e parece que não tem importância tão grande para o filme ou para a história do Bochecha quanto realmente parecem ter. Mas eu acho que o principal personagem afetado pelo roteiro foi o pai do Bochecha, o interpretado pelo Nando Cunha. Eu não acredito que o ator tenha escolhido a melhor caracterização para o personagem, mas o roteiro também deixou essa tarefa um pouquinho mais complicada, pelo menos para mim. Seu personagem seria o ponto que ligaria entre o Bochecha e a música, seria o ponto que faria o Bochecha refletir sobre perdão, sobre dar uma segunda chance, assim como o Claudinho falou o tempo inteiro no filme, assim como o próprio Claudinho mostraria para ele após a sua morte. Mas ainda assim tá faltando algo, tá faltando história ali e a gente não recebe isso, então fica muito difícil a gente comprar essa trajetória desse personagem. Nosso Sonho é uma cinebiografia Wikipédia divertida e nostálgica, bem nostálgica eu diria. É emocionante por conta da sua história e tem algumas falhinhas no roteiro, mas ainda assim é uma boa apresentação de Claudinho e Bochecha, da dupla que mudou o cenário do funk brasileiro. Esse foi o meu comentário sobre o filme Nosso Sonho, um dos filmes que estavam sendo cotados a representar o Brasil no Oscar de 2024. Eu acho que vale muito a pena assistir, principalmente se você viveu aquela época. Aquele sentimento de nostalgia deve ganhar mais força ainda em você. Se você gostou desse comentário sobre Nosso Sonho, deixa o like aí, se inscreve no canal. Também tem as minhas redes sociais aqui embaixo. E se você quiser ler a crítica completa, tá aqui embaixo também na descrição o link para o site Pitacos do Eleco para você acompanhar a crítica completa lá. Te espero no próximo comentário, até lá!